Ô, Mauro, eu não vou fazer você fazer aquilo que você mais odeia, que é comparar. Então esquece o Gabigol. Mas ontem o Adriano se despediu oficialmente do futebol e não sei o que e tal. Onde está o Adriano na história do Flamengo e do futebol brasileiro? É um jogador controverso nesse aspecto, não? Na história do Flamengo ele está entre os grandes, né? Ele deu um título brasileiro ao Flamengo, né? Praticamente, né? Deu o que eu falo, ele foi protagonista junto com o Petkovic, não sozinho, claro. Agora, o Adriano, a gente não pode analisar o Adriano ignorando as questões pessoais do rapaz, né? Não que isso sirva de atenuante. Os problemas são os problemas dele que ele teve que conviver com esses problemas. Mas ele tinha questões pessoais que atrapalharam a sua carreira, isso é evidente. Ontem, inclusive, para quem não entende, é só ver lá a fase, lá, o trecho lá que colocaram em inteligência artificial o pai dele mandando uma mensagem. A morte do pai dele é um divisor de águas na vida dele. Ele perde o rumo e isso prejudica muito. Claro que teve momentos que ele não foi nada profissional, como foi lembrado aí numa mensagem que você leu. Era um outro tempo também, né? O título brasileiro que ele ajudou o Flamengo a ganhar foi há 15 anos. O futebol muda muito rapidamente, se transformou muito de lá para cá. Eu acho que no futebol brasileiro ele poderia ter um destaque maior se ele não tivesse sofrido esses problemas todos. E no Flamengo mesmo, nos clubes que ele passou, passagens muito rápidas, sem, digamos assim. Eu lembro um pouco o que foi com o Garrincha, mal comparando. O Garrincha também, se você pegar o recorte da carreira do Mané Garrincha, foi curto para um jogador extraordinário como ele. Ele não teve uma carreira longeva, por causa de problemas também que ele tinha, né? Problemas esses que qualquer um de nós está sujeito a ter que enfrentar, diretamente ou indiretamente, alguém da família, tudo. Qualquer um pode ter esse tipo de problema, né? Então, acho que isso, evidentemente, fez com que ele ficasse menor do que ele deveria ser. Ainda assim, ele, ontem, inclusive, você percebe pelo carinho dos colegas, né, brasileiros e estrangeiros, você percebe o quão grande ele foi no futebol, né? E tem um carisma absurdo, né, cara? Um cara muito simples, muito na dele, do jeito dele, uma pessoa muito diferente da média do jogador de futebol. E não tem como não gostar do cara. Eu acho difícil alguém não gostar do Adriano, não simpatizar com ele, ter raiva dele. É difícil, quase impossível. Quase impossível. Ô Mauro, Né? o Corinthians deve a ele um título brasileiro. É o gol mais caro da história do Corinthians? Mas ele resolveu um jogo contra o Atlético Mineiro, no Pacaembu, que permitiu ao Corinthians ser campeão. Ele tem, além do mais, isso, quer dizer, ídolo no Flamengo e teve essa participação na história do Corinthians, num jogo em que entrou na metade do segundo tempo e acabou sendo decisivo. Eu sempre me lembro desse momento dizendo isso. Talvez tenha sido o gol mais caro da história do Corinthians, mas valeu, porque valeu um título nacional. Muito bem, a gente está chegando ao fim, mas Trajano, eu vou só lembrar aqui rapidamente dos tempos de linha de passe na ESPN, quando o Adriano resolveu parar. Não, que o Adriano foi campeão brasileiro com o Flamengo e você, na abertura do linha de passe, você falou assim, essa é a vitória do cara que resolveu viver a vida. Foi mais ou menos isso. Logo depois o Adriano falou, não quero mais jogar. Você sabe que tem um livro agora que saiu, que é a biografia dele, né? Eu ganhei esse livro, não li ainda, estou interessado. O Mauro colou, é um jogador completamente diferente de tudo que nós vimos. Até diferente do Garrincha mesmo. Ele optou por outro tipo de vida. Isso prejudicou muito a carreira dele. Mas, por onde ele passou, mesmo tendo jogado pouco, em qualquer time que passou, ele marcou de alguma maneira. Muito forte, chutava muito forte. Na própria seleção brasileira teve seus momentos importantes, no Flamengo, Inter de Milão, não sei o quê. E o sujeito que prefere aquela vida ali da comunidade dele, fazendo churrasquinho, tomando a cerveja. É uma figura a ser estudada. Olha, ainda bem que tem gente como ele, que reconhece as deficiências, que largou mão de luxo, de riqueza ostensiva e resolveu viver a vida do jeito que ele escolheu. Muito bem, ficamos por aqui no Posse de